Olá, meus amados, voltamos agora para a continuação de ácidos e bases compostos orgânicos e nós vamos falar agora, já falamos do efeito indutivo positivo na acidez e agora eu vou falar do efeito indutivo positivo na acidez, certo? O efeito indutivo positivo, já falamos da outra vez, ou efeito doador, doador, ele doa pares de elétrons para a cadeia carbônica. Então, por exemplo, se eu botar aqui um cara ligado ao oxigênio e esse carinha tem efeito indutivo positivo, ele vai empurrar esse par de elétrons para o oxigênio. Embora você tenha uma força puxando esse par de elétrons para o oxigênio, mas você vai ter uma força empurrando para lá. Isso vai dificultar a saída do íon H+. Ou seja, vai dificultar a ionização dele, então vai diminuir a força do ácido, certo? Se você pegar esse mesmo carinha e colocar, por exemplo, num ácido carboxílico, certo? Se ele tem um efeito indutivo positivo, ele vai empurrar esse par de elétrons para o carbono, que vai forçar esse par de elétrons para o oxigênio, dificultando a saída do íon H+. Certo? Então, só para a gente lembrar aqui, que eu já falei dessa aula, ele vai empurrando pares de elétrons, então nós temos aqui, o CH3 é maior do que o etil. Não estou falando em relação ao efeito indutivo positivo, que eu já botei lá a sequência, Você vai entender quando eu fizer aqui agora, H3, CH2, CH2, certo? Então, por exemplo, nesse sentido aqui, o que está acontecendo? Já que o efeito indutivo positivo maior, quanto mais carbonos tiver, maior é o efeito indutivo positivo. Estou falando para os radicais que tem apenas carbono e hidrogênio, que são os radicais alquilas aqui, no caso. Então, quanto mais para lá, maior o efeito indutivo positivo. Então, o efeito indutivo positivo maior é no sentido para lá, certo? Em compensação, menor é a acidez. Menor a acidez. Por quê? Porque quanto mais carbonos o cara tiver, maior o efeito indutivo positivo. E o efeito indutivo positivo, eu não botei aqui, mas vou botar agora. Como é que eu fiz no slide anterior? Deixa eu ver como é que eu fiz. Esse cidadão aqui, o que é que ele faz? Ele diminui a acidez dos compostos orgânicos. Então, quanto maior o efeito indutivo positivo, menor é a acidez. Ok? Beleza? Eu peço, desculpa aqui que eu inverti aqui a seta, eu vou consertar a seta aqui agora. Deixa eu consertar essa setinha aqui, porque eu botei o sentido de mais forte e tal, botei do menor para o maior. Não, tá certo porque eu falei de maior efeito, O sinalzinho de maior que você está tendo aqui, é para indicar em relação à acidez, tá certo? Beleza? Que a acidez está diminuindo nesse sentido. Então você já sabe que quanto mais radicais alquilas eu tiver, menor é a acidez, certo? Quanto maior eles forem, também, ok?
Beleza? Então você tem aqui, ó, efeito indutivo positivo. O que é que ele faz, Sandrão? Tudo que é o contrário do outro, né? Ele diminui a polaridade da ligação oxigênio-hidrogênio. Isso dificultando a saída do íon H+. Ele diminui a afinidade eletrônica do oxigênio. Ele diminui a afinidade do oxigênio, também dificultando a saída do íon H+, e ele aumenta a densidade eletrônica do oxigênio. Certo? Com isso, diminuindo a estabilidade da base conjugada. Estabilidade da base conjugada. Portanto, diminuindo a acidez. Certo, meus amados? Então voltamos daqui a pouco para fazer esse exemplo aí de ácido metanoico, etanoico, propanoico e 2-metilpropanoico. Beleza?